Somos ousados, inovadores, corajosos. Nos encaixamos em tudo que seja novo. O que nos diferencia? A gente não se contenta. Vamos descobrir o que ainda não imaginamos. O que nos move é a vontade de aprender. E a curiosidade de tentar. Somos inquietos, Destemidos, Transformadores. O que nos atrai é a ação. queremos testar limites. desafiar o que já foi feito. Nossa experiência acontece na prática. E estamos cada dia mais preparados. Para deixar a nossa marca. Somos Quem vai lá? E faz. Barão de Mauá. Vestibular 2016, 14 de novembro. Olá, sejam bem-vindos a mais um 30 Minutos, programa produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Hoje nós vamos falar sobre alergias, esse assunto que gera tantas dúvidas entre as pessoas. E para falar mais sobre esse assunto com a gente, convidamos a doutora Janaína Mello, ela que é médica alergista do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Doutora, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço o convite, Giovana. E participam também conosco os meus colegas do curso de jornalismo aqui da Barão de Mauá. Doutora, então, para a gente dar uma introdução nesse assunto, quais são os tipos de alergias mais comuns? Bom, Giovana, as alergias respiratórias com certeza são as mais frequentes. No Brasil, em torno mais ou menos de 60 milhões de pessoas provavelmente têm diagnóstico de rinite ou asma, das alergias respiratórias. No mundo, são em torno de 400 milhões de pessoas que têm alergia respiratória. Bom, a próxima pergunta, então, quem faz é a aluna Gabriela. Doutora, existe diferença entre alergia e intolerância? A alergia e a intolerância é completamente diferente. A alergia é uma resposta imunológica exacerbada a uma substância. Um exemplo da alergia é a alergia à proteína do leite de vaca. Os sintomas da alergia podem acometer diversos sintomas, diversos órgãos, como, por exemplo, o trato gastrointestinal, o sistema respiratório, a pele. Agora, a intolerância é a dificuldade de assimilar uma substância, um alérgeno, um alimento ou até mesmo um medicamento. Então, neste caso, nós exemplificamos como a intolerância à lactose, que é o açúcar que tem no leite. E neste caso da intolerância, os sintomas são apenas referentes ao trato gastrointestinal. O paciente pode apresentar dor abdominal, pode ter prisão de ventre, um empachamento, ou até mesmo distensão abdominal. Muito bem, então quem faz a próxima pergunta agora? Olá, doutora, prazer. Uma alergia ela pode ser curada para sempre? Então, a alergia é uma doença crônica que existe um tratamento e também um controle, como todas as outras doenças crônicas. Cura tem apenas um tratamento, que é a imunoterapia, que ela pode mudar a história natural da doença. Ela pode induzir a tolerância deste paciente. O que é isso? A imunoterapia é o ato de dar doses progressivas de um medicamento, de um alérgeno, criando assim um sistema de tolerância imunológica para este indivíduo, para este paciente, e levando posteriormente à cura dessa doença. Agora, no caso da alergia alimentar, a cura muitas vezes acontece espontaneamente, após os 3, 5 anos. Então, neste caso, existe um tipo de cura. Olá, doutora, meu nome é Liliane. Eu gostaria de saber se o estresse e a ansiedade pode desencadear uma alergia. Muito prazer, Liliane. O estresse ele pode ser um fator, um gatilho de muitas doenças alérgicas. Uma delas é a dermatite atópica, que é uma doença cutânea, que geralmente acontece na infância e vai evoluindo no decorrer, pode chegar até a adolescência. Neste caso, se a criança ou adolescente ele fica extremamente estressado, a pele dele apresenta uma piora das lesões. No caso da asma, da rinite, se o indivíduo está muito nervoso, os sintomas de rinite, de asma podem piorar também.
Olá, doutora, tudo bom? Meu nome é Bárbara. Eu gostaria de saber quais os exames necessários que as pessoas podem fazer para descobrir a causa de uma alergia. Existem diversos exames na alergia. Um dos exames mais utilizados para identificar a causa dos alérgenos é o teste cutâneo de hipersensibilidade imediata, também denominado prick-teste. Esse teste é um teste muito simples que o médico alergista pode realizar no próprio consultório. Ele é realizado na face do antebraço, onde nós colocamos gotas de alérgenos, de substâncias, por exemplo, do ácaro, do pelo do cachorro, do gato, de até alimentos, e com uma lanceta nós encostamos na pele deste paciente e após 15 a 20 minutos nós fazemos a leitura deste exame e quando o paciente apresenta uma pápula, como se fosse uma picada de pernilongo, é o sinal de reação positiva. Então, este resultado nós já podemos dizer, após 15 a 20 minutos, imediatamente, qual tipo de alergia esse paciente tem. Agora, existem outros exames, como o da IgE específica, que é realizado em laboratórios, através de uma coleta de sangue. Esse exame já é mais seguro, mas, ao mesmo tempo, o resultado é um pouco mais demorado. Mas é um exame complementar ao teste cutâneo. Já o paciente que apresenta uma dermatite de contato, que é aquela alergia que começa a descamar quando a gente mexe com produto de limpeza, ou então quando utiliza algum cosmético e a pele começa a ter um eczema, uma grosseira, uma descamação, nós podemos realizar um teste para investigar essas substâncias. Esse teste é colocado uma placa, colocado um adesivo com 30 substâncias nas costas do paciente, é feita uma leitura pelo médico com 24 e 48 horas e logo depois é dado o resultado para esse paciente de quais substâncias, se por acaso um cosmético deu alergia nele, um metal, um produto da borracha ou do látex. E doutor, o teste feito pela coleta de sangue, quanto tempo ele demora para ficar pronto, mais ou menos? A coleta é rápida, mas em cada laboratório demora em torno de 20 a 30 dias o resultado. Tá, ok. Então vamos para a próxima pergunta. Olá, doutora, meu nome é Luiz. Eu queria saber quais são os primeiros procedimentos a serem tomados quando a alergia causa o fechamento da glote. O fechamento da glote já é o último passo da alergia. É um sinal, muitas vezes, de anafilaxia, que nós chamamos, né? Então, existem diversos passos, mas o primeiro é levar imediatamente esse paciente ao local de emergência, ao pronto atendimento mais próximo. Neste local vai ser aplicado diversos medicamentos, entre antialérgicos, corticoide, mas o principal tratamento para o edema de glote, para anafilaxia, é a adrenalina subcutânea. Quando um paciente tem diagnóstico já prévio de anafilaxia, por exemplo, um paciente que tem alergia à picada de inseto, alergia a marimbondo, vespa, abelha, e ele já tem diagnosticado no seu médico especialista esse diagnóstico, esse paciente deve andar com um kit de urgência, portando o seu antialérgico, o seu corticoide, sempre consigo. E também utilizando uma caneta de adrenalina autoinjetável, autoaplicável, onde ele vai fazer a aplicação no vasto lateral da coxa, na perna, contando até 10 e possibilitando assim correr menos riscos de vida. Doutor, então uma pessoa que já tem alergia à picada de inseto, por exemplo, mas nunca teve um edema de glote, ela pode vir a apresentar esse edema no futuro? Sim, ela pode. A alergia à picada de inseto, ela pode começar com um angioedema, que é um inchaço, um edema do tecido subcutâneo, das partes moles. O paciente pode ter sintomas respiratórios, como dificuldade para respirar, rouquidão, tosse, e aí sim evoluir para um edema de glote. Então, isso pode ser rápido, em minutos, ou demorar, dependendo do número de picadas, no decorrer dos anos. Então, a evolução pode acontecer. Perfeito. Então, doutora, quem faz a próxima pergunta? Olá, doutora. Meu nome é Maicon. Quais são os principais medicamentos que causam alergia? Bom, Maicon, dos principais, o campeão no Brasil são os anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios e analgésicos, principalmente a dipirona. Então, os principais culpados aí são dipirona, diclofenaco, a tensão com AS. São medicamentos que são muito banalizados no nosso dia a dia, nós tomamos por automedicação e que são fatores de risco para reações graves a medicamentos. O segundo culpado em escala é o antibiótico, e aí estão as penicilinas, os principais.
Mas nós não podemos esquecer de medicamentos para pressão alta, para hipertensão, como o enalapril e o captopril, que podem ser causadores de angioedema de face. E doutora, uma pessoa que tem pressão alta e ela precisa desse medicamento, tem outras alternativas? Como que é o tratamento dessa pessoa? Nós temos que avaliar esse paciente juntamente com o médico cardiologista dela. Avaliar das opções que o cardiologista oferece, qual seria que ele não teria indicação. Então, este grupo, ele chama inibidores da ECA, da enzima conversora de angiotensina. É um grupo grande, mas para o tratamento da hipertensão existem outros tipos de medicamentos que podem ser utilizados sem ser essa classe específica. Doutora, a alergia é hereditária? A alergia tem fatores hereditários, sim. A rinite e a asma, quando uma criança tem pais que são alérgicos, quando a mãe tem asma ou rinite e o pai tem asma e rinite, essa chance da criança ser alérgica no futuro pode chegar até 80%. Doutora, quais são os principais alimentos que causam alergia alimentar? Bom, os principais alimentos são leite de vaca, soja, ovo, trigo, amendoim, nozes e castanhas. Nas crianças, os alimentos principais são leite de vaca. Agora, no adulto, frutos do mar, camarão, nozes e castanhas já são os mais frequentes. Bom, doutora, o papo está ótimo, mas o 30 minutos vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Somos ousados, Inovadores. Corajosos. Nos encaixamos em tudo que seja novo. O que nos diferencia? A gente não se contenta. Vamos descobrir o que ainda não imaginamos. O que nos move é a vontade de aprender. E a curiosidade de tentar. Somos inquietos. Destemidos. Transformadores. O que nos atrai é a ação. Queremos testar limites. Desafiar o que já foi feito. Nossa experiência acontece na prática. E estamos cada dia mais preparados. Para deixar a nossa marca. Somos quem vai lá e faz. Barão de Mauá. Vestibular 2016, 14 de novembro. Estamos de volta com o 30 Minutos e o tema de hoje é alergia. E para falar mais desse assunto com a gente, nós temos aqui no estúdio a doutora Janaína Mello. Doutora, então, retomando o assunto do bloco anterior, por que tantos casos de alergia alimentar têm aparecido ultimamente? Bom, Giovana, existem diversas hipóteses para o aumento da alergia alimentar. Hoje, a prevalência da alergia alimentar está em torno de 8% para crianças e 5% em adultos. E esse aumento tão crescente se deve a diferenças na nossa alimentação. Por exemplo, a gente come muito mais alimentos industrializados, processados, enlatados. Nós também utilizamos exageradamente o uso de antibióticos e uso de medicamentos como inibidores de bomba, como o omeprazol. Isso modifica a nossa flora do nosso estômago, do nosso intestino. Isso desencadeando aí uma alteração da nossa imunidade alimentar, da nossa tolerância. Existem outras hipóteses também, como aumento aí do sedentarismo e mudanças também climáticas, como poluição. Existem diversas teorias que podem estar aumentando essa prevalência. Tá, ok, doutora. A próxima pergunta é da aluna Liliane. Doutora, qual é a diferença entre a rinite e o asma? Bom, a rinite é a inflamação das vias aéreas nasais. A asma, pelo contrário, ela é a inflamação da via aérea brônquica. Certo? A asma, ela tem sintomas de chiado no peito, o paciente apresenta aquele barulhinho de medo de gato, tosse, falta de ar quando faz atividade física, quando acorda, muitas vezes tem aqueles sintomas de tosse ao despertar, ou à noite acorda cansado. Agora a rinite não, nós temos sintomas irritativos, que são sintomas nasais de coriza, espirros, coceira no olho, coceira no ouvidinho, e também sintomas obstrutivos, como nariz entupido, roncos e até mesmo apneia, que é a pausa respiratória durante o sono.
Doutora, quais são as características da dermatite atópica? Então, a dermatite atópica ela comete mais frequentemente as crianças, os lactentes. E no decorrer da idade, da fase da adolescência, ela diminui a sua prevalência. As características são principalmente lesões eczematosas e bem eritematosas. Como é isso? São lesões que aparecem no rostinho do bebê, na face da bochecha, em torno dos braços, das pernas, lesões ressecadas que descamam, são pruriginosas, coçam bastante e podem formar pequenas vesículas, crostas. Geralmente o tratamento aí é à base de corticoide. Esse paciente ele tem que ser investigado em relação a quais alérgenos podem estar provocando essa doença, tem hereditariedade e é extremamente difícil de controlar se não for uma vigilância constante com o alergista. Doutora, existem outros tipos de alergias menos usuais? Sim. As mais prevalentes, como eu havia falado, são a rinite e a asma, mas há diversas outras alergias, como, por exemplo, urticária, angedema. A urticária são aquelas lesões como se parecem picadas de inseto, como placas que dão por todo o corpo, quando as pessoas comem algum alimento ou são expostas a medicamentos ou até mesmo a picadas de insetos. Angedema é quando incha a boca, incha a mão, incha alguma parte do corpo, tecido mole, e isso também pode ser provocado por infecções, alimentos e medicamentos. Outro tipo de alergia é a dermatite de contato, temos a dermatite atópica, existem outras doenças como a anafilaxia, entre outras. Doutora, e pessoas que são alérgicas à insulina e têm diabetes, como ocorre o tratamento? A alergia a medicamentos hoje é uma coisa que está crescendo muito, Giovana. O que acontece? O paciente que é alérgico a um medicamento, se esse medicamento for imprescindível para o seu tratamento, ele tem que ser submetido a uma dessensibilização. O que é isso? O paciente que é diabético e não tem outro tratamento alternativo para utilizar, então nós temos que fazer uma dessensibilização, dar em ambiente hospitalar e seguido por um alergista capacitado para tal procedimento, dar pequenas doses crescentes até que o paciente adquira uma tolerância a esse medicamento. Isso pode durar dias ou até mesmo um pouco mais, apresentando reações e sendo tratadas. Doutora, existe alergia sem sintomas? Sim, é o que acontece. Existe sensibilização. Um paciente, por exemplo, pode ser sensibilizado ao ácaro, que é o bichinho da poeira intradomiciliar, pode ser sensibilizado ao pelo do cachorro e pelo do gato e estar ainda temporariamente assintomático. E depois, posteriormente, poder desenvolver a alergia. Doutora, tem pessoas que são viciadas em gotas nasais. É seguro? Então, é muito importante essa pergunta. Gotas nasais, se sejam elas somente compostas por soro fisiológico, isso é excelente, porque nós estamos em Ribeirão Preto, um ambiente que é extremamente seco, a umidade do ar é baixa. Então, nós necessitamos umidificar e higienizar a mucosa nasal. Então, o soro fisiológico ele está extremamente indicado. Agora, quando essas gotas nasais elas são compostas por vasoconstritores, como nafazolina, efedrina, isso é um perigo. Principalmente se usa por mais que 5 dias, pode acarretar sérios efeitos colaterais. Doutora, já que a gente está falando do clima de Ribeirão Preto, qual o clima que é mais propício para uma rinite, para desencadear alergias mesmo, como o clima seco ou o clima muito úmido? Ou depende de pessoa, vai de pessoa para pessoa? Então, isso é muito individualizado. No clima seco, onde a temperatura está, a umidade do ar está baixa, esses pacientes, principalmente em Ribeirão Preto, onde a gente tem queimadas, o que acontece? O paciente que é alérgico à poeira, que tem uma rinite alérgica, esse nariz, essa mucosa está friável, está irritada. Então, todo esse ambiente piora ainda mais a rinite. Já o paciente que tem alergia a mofo, por exemplo, e ele vive num ambiente que é chuvoso, que é úmido, esse paciente, sim, vai piorar num ambiente que a umidade está alta. Perfeito. A próxima pergunta, quem faz? Doutora, tomar banho gelado melhora a alergia? Então, não melhora. O que acontece? Pacientes, como nós falamos, com dermatite atópica, ele tem a pele muito seca.
Então, se este paciente tomar um banho muito demorado, se ele ficar muito tempo no banho quente, o que vai acontecer com a pele dele? Vai ficar mais seca, ele vai perder a hidratação, vai perder a água por evaporação. Então, para este paciente com dermatite atópica, o banho demorado e o banho quente é prejudicial. Por isso, para este paciente, nós recomendamos um banho rápido, em temperatura normal, ambiente ou até mesmo fria. Agora, nós temos pacientes com urticária ao frio. Então, esse paciente não deve utilizar banho frio em hipótese alguma. Doutora, as pessoas que têm asmas e usam aquelas bombinhas, pode ocasionar o vício ou não? Não, esse é um mito muito antigo. A bombinha, que é o spray inalatório, não causa dependência, não vicia. É um medicamento que é necessário para o tratamento da asma. Antigamente, haviam medicações que davam muitos efeitos colaterais, como o fenoterol, que é o Berotec. Hoje não, as bombinhas que são disponíveis na rede e também nas farmácias, elas já são medicamentos mais controlados, que têm menos efeitos colaterais, então não causam nenhuma dependência, nenhum vício e têm um efeito colateral bem menor do que antigamente. Doutora, as pessoas chegam lá no consultório com muitos mitos sobre alergia? Sim, existem várias histórias, como se a asma pega. Já me perguntaram isso no consultório e a asma não é contagiosa, não pega, a alergia não é contagiosa, mesmo que uma criança ou um adolescente tenha dermatite atópica ou tenha dermatite de contato, isso não pega, a criança pode abraçar, o adolescente pode ser abraçado, não tem problema algum. Um outro mito é utilizar alguns tratamentos caseiros para asma, né? Então, existem plantas diversas, medicinais para utilizar para asma, e isso também não é verídico, não tem tratamento para asma dessa forma. Muito menos, outras preocupações é se a natação cura ou se a natação é prejudicial, se o esporte, se a atividade física pode alterar a alergia. E não, é um esporte como qualquer outro, não tem nenhuma melhoria, nenhum prejuízo. Doutora, então para finalizar aqui o nosso papo, o que a senhora recomenda para o pessoal de casa, assim, para manter a casa segura para aquele membro da família que tem algum tipo de alergia? Tem alguma recomendação? Então, Giovana, a primeira coisa é procurar o seu médico especialista em alergia para identificar qual tipo de alergia você tem e realizar o teste cutâneo, realizar os devidos exames para identificar qual alérgeno que você é realmente alérgico. Agora, medidas basais são sempre importantes. Então, uma alimentação saudável, não comer exageradamente alimentos processados, enlatados, com corantes, conservantes, evitar vícios como tabagismo, utilizar uma boa higiene da casa, são excelentes condutas para auxiliar em qualquer prevenção de alergia. Caso o paciente já saiba que ele é alérgico à poeira, por exemplo, que é uma das mais comuns, que é a alergia ao ácaro, então o ideal é nunca varrer a casa e sim passar pano. Pode-se utilizar aspirador de pó, cuidado também com tapetes, cortinas, retirar isso do ambiente. Deve-se utilizar uma capa impermeável no colchão e no travesseiro e sempre ter hábitos saudáveis de esporte, ao ar livre. Tá certo, doutora. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Agradeço também aos meus colegas de jornalismo e o 30 Minutos fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá. Somos ousados, inovadores, corajosos. Nos encaixamos em tudo o que seja novo. O que nos diferencia? A gente não se contenta. Vamos descobrir o que ainda não imaginamos. O que nos move é a vontade de aprender. E a curiosidade de tentar. Somos inquietos, Destemidos, transformadores. O que nos atrai é a ação. queremos testar limites. Desafiar o que já foi feito. Nossa experiência acontece na prática. E estamos cada dia mais preparados para deixar a nossa marca.
somos. Quem vai lá? E faz. Barão de Mauá. Vestibular 2016, 14 de novembro.